Olha, segundo o levantamento da empresa Inloco, que usa como base dados de localização dos celulares, Goiás é o pior estado do país em um ranking que mede o isolamento social. No sábado, o estado registrou apenas 37% de pessoas dentro de casa ocupando a lanterna do ranking. Por causa disso, o governo estadual deve, nesta quarta, impor as restrições ao comércio goiano. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o governador de Goiás, o ex-parlamentar Ronaldo Caiado, aqui conosco. Tudo bem, governador? Como vai? Obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bom dia, Thiago, a Kalina, também aí presentes aí o Rodrigo e o Augusto Nunes. Muito obrigado pelo espaço aí. Vamos comentar sobre esse fato. Claro. Governador, o que o senhor pretende anunciar amanhã? O que o senhor podia antecipar aqui para os nossos ouvintes, espectadores? Porque há essa grande discussão no Brasil. O senhor, inclusive, está se opondo ao próprio presidente Jair Bolsonaro, que vem incentivando o fim do isolamento social. E o senhor tem um grande desafio para que as pessoas fiquem em casa no estado que o senhor comanda, né? Nós sabemos, Thiago, que da dificuldade em implantar um sistema de isolamento social por 3 meses, não é? Até 4 meses, quando é o período de uma virose, certo? Então, eu iniciei aqui o isolamento social antes de ter sequer um caso em Goiás. No dia 12 de março, eu já baixei o primeiro decreto. Lógico que nós estamos colhendo nesse período os resultados que nós plantamos desde 12 de março. Agora vem aquele processo da fadiga, aquele processo que você sabe é um processo pendular. Ele sai de um processo de isolamento, daí a pouco existe uma reação, as pessoas realmente acham que, ora, se abriu para algum setor, por que não abriu o meu? Tudo isso é uma dificuldade, nós temos que ter habilidade para a gente entender o psicológico das pessoas. Então, houve realmente um quadro que evoluiu aí para 37%, ou seja, o não isolamento social. Como tal, nós vamos implementar um isolamento bem mais rígido a partir de amanhã, ou no máximo na quinta-feira pela manhã, até chegar a todos os trabalhos que estão sendo feitos tanto pela Universidade Federal de Goiás, pelas secretarias do Estado de Goiás, como também pela minha Secretaria de Segurança Pública, em comum acordo com todos os poderes constituídos e os prefeitos que foram ontem também consultados por mínimo mais de 4 horas de videoconferência. Então, o que eu hoje, como médico que sou, e convivendo com essa realidade que é inédita e nós nunca passamos por nada parecido, é que não tem-se uma receita de bolo pronta para ela. Então, eu posso dizer que dentro da experiência eu estou chegando a algumas conclusões, lógico, discutindo com vários colegas, do uso intermitente do isolamento, certo? A pessoa não suporta mais, vamos fazer um isolamento rígido durante 10 dias, vamos avaliar, se atingirmos um patamar bom, vamos flexibilizar aos poucos. Se realmente o quadro cai novamente, vamos entrar no processo de maiores restrições. Então, vai ser um processo, sim, pendular, porque o cidadão ele não suporta, nós falávamos para ele, olha, fique em casa 90 dias. Então, isso é insustentável e nós temos que conviver com a realidade, não com a teoria. Bom, o governador Ronaldo Caiado, que também é médico. Governador, passo agora a palavra para o Rodrigo Constantino, que faz a próxima pergunta. Constantino. Bom dia, governador. Exatamente essa dificuldade de manter esse equilíbrio, né? Mas o senhor, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, chegou a endossar aquela dicotomia, né, da saúde e da economia, não é hora de olhar para lucro de empresas. Tem uma chamada no Estadão hoje dizendo que o Brasil está voltando ao mapa da fome. E quem diz isso é um chefe de uma agência da ONU. E o economista diz que 5,4 milhões de brasileiros devem passar para a extrema pobreza já no final desse ano. Quer dizer, não é só a questão da pessoa não aguentar ficar em casa 90 dias, nós estamos falando de uma possível depressão econômica vindo aí, né, governador? Como é que a gente pode buscar esse equilíbrio entre a questão da saúde, de não superlotar o sistema de saúde, ao mesmo tempo que a gente tem que levar em conta o tamanho da queda que vem aí nos empregos, né? É uma realidade. E para isso, realmente, nós já assumimos
uma posição de vanguarda, que foi, desde o primeiro momento, nós já fizemos aqui aquisições de milhares de cestas básicas, devendo chegar aí em torno de mais ou menos 500 mil de cestas básicas, e essa distribuição já foi feita a todos os 246 municípios do estado de Goiás, e vamos intensificar essa política junto com os nossos prefeitos e todos aqueles que estão envolvidos nesse processo também, para que as pessoas, sabedores que somos do desemprego, mas temos aí um ponto que foi positivo, que foi o repasse de R$600, também por parte do governo federal, a essas pessoas, e a partir daí a política intensa do governo em poder fazer com que a cesta básica chegue a todo o território do estado de Goiás, lógico que priorizando as famílias mais vulneráveis. Agora, o que nós precisamos entender, Clementina, é um fato só. Não tem solução para tudo. Então você tem que ter, neste momento, muita coragem de saber o que é que você vai priorizar. Então, a prioridade, neste momento, eu não transijo dela, é a vida. Ponto. A partir daí, os programas sociais que nós estamos avançando sempre para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não passem fome. Agora, não é pelo fato de você abrir a economia neste momento que você, ou seja, não é você abrir o isolamento nesse momento que você vai recuperar a economia. Você sabe que essa variante aí, ela não responde, tá certo? Em condições de recuperar a economia. É uma verdade. Olha, você tem que entender hoje que os Estados Unidos, por exemplo, ele colapsou numa parte que é gravíssima, ou seja, a indústria de transformação dos produtos primários alimentícios. Bom, o que fez? Não tinha indústria amanhã para abate de frangos, suínos, também toda a parte de proteínas. Bom, o que ocorreu? Em decorrência de um fato de um isolamento correto e, ao mesmo tempo, de um cuidado para que não houvesse uma contaminação expressiva no mesmo tempo na estrutura industrial dos Estados Unidos. É o que nós estamos tomando a precaução. Nós estamos fazendo com que haja essa área de segurança alimentar seja preservada e a continuidade da condição alimentar seja mantida e, no entanto, a gente possa ter um resultado que é contemporizar a falta do emprego, mas dando assistência alimentar e sustentando a vida das pessoas, que é o mais importante. Governador Ronaldo Caiado, pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Governador, bom dia, Augusto. Prazer falar com o senhor, como sempre. Queria perguntar o seguinte, governador, em Minas, o governador Romeu Zema entregou a estratégia, né, para a reabertura da economia aos prefeitos. Em Goiás, o senhor tem adotado uma política única, coordenada pelo governo estadual para todos os municípios. O senhor tem conversado bastante com os prefeitos para saber as diferenças de cada cidade, que o senhor evidentemente conhece. Qual política o senhor adotou, enfim, no trato com os prefeitos? Governador? Perdemos contato com o governador Ronaldo Caiado. Daqui a pouco a gente tenta retomar o contato e para falar mais sobre o que será adotado a partir de amanhã em Goiás, depois da queda do isolamento ainda mais no estado. Bom, e para fechar a entrevista com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a pergunta que Augusto Nunes tinha feito sobre a conversa, governador, do senhor com os prefeitos. O senhor deixa os prefeitos tomarem decisão sobre fechamento de comércio ou essa decisão é primordial do próprio governo do estado? Não, ela é do governo do estado. Lógico que aos prefeitos cabe a eles no decreto dizer se tem alguma situação onde o seu epidemiologista pode fazer um plano de contingência, se ele tem aonde realmente poder atender os casos que ali possam ocorrer, e nessas condições ele pode, dentro da característica regional, abrir alguma atividade comercial ou não, mas desde que haja um plano epidemiológico
assinado pelo prefeito e atestado por um epidemiologista. Do contrário, é a regra estadual que prevalece. Mas o importante, eu estava ouvindo também aí a Jovem Pan, o que fica claro nisso? A tentativa do prefeito de São Paulo, tá certo? Eu não sei os detalhes, mas ela não pode ser criticada. É uma iniciativa. É o que eu estava dizendo. Ninguém aqui tem a fórmula certa. Então, se você faz, quando eu fiz o primeiro decreto, você realmente é criticado. Quando você abre, você é criticado. Então, não existe chance de você não ser criticado. Agora, isso é de menos, tá certo? Eu acho que o importante é você salvar vidas. Então, hoje, eu defendo uma tese, a menos que amanhã volte a ser derrubada, eu defendo a tese hoje que eu estou convencido, como cidadão não suporto o isolamento por 90 dias, e é lógico, tá certo? Eu defendo a tese de nós caminharmos para um isolamento intermitente, ou seja, endurecer durante um período capaz de garantir os próximos 15 dias, 20 dias, com vagas mantidas nos hospitais. Depois, quando você flexibiliza, é um falso positivo. Você diz, olha, eu vou flexibilizar gradualmente. Isso não existe. É impressionante. A pessoa não aceita isso. Então, cada atividade se acha no direito de abrir aí o seu comércio, de voltar para as ruas. Então, é algo que todos nós defendemos isso, ou seja, a curva ideal. Manter o achatamento de crescimento. Isso, na teoria, não tem mais bonito e nem mais lindo do que essa descrição. Mas eu mesmo posso atestar que quando nós saímos do ponto ideal e fomos para a flexibilização, nós perdemos totalmente a capacidade de controlar, porque não tinha como segurar o sentimento. E agora, eu vendo a tese de um isolamento intermitente e vamos iniciar amanhã, ou no mais tardar quinta-feira, priorizando as cidades com maior nível de comprometimento e estendendo isso por no mínimo aí uns 10 dias. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado do DEM, mais uma vez, obrigado pela entrevista, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado e um abraço a todos.